Oi, bom dia, seu Nelson, tudo bem? Nossa, hoje entrou rapidinho, tem vezes que demora pra entrar. Oi, Alessandra, tudo jóia? Glória a Deus. Oi, Maria, tudo bem? Que joia, que joia. Hoje tá mais quentinho aqui. Tá mais quentinho, tá melhor, né? A Rosélia, 7 graus já é suportável, né? Oi, Lourdes, tudo bem? Bom dia, um ótimo dia aí pra vocês. Ui, vamos lá, né? Eu tava lendo agora de manhã aquele trecho de Oséias que a gente leu ontem aqui na minha Bíblia. Tava bastante confuso, né? Daí eu li ali na NVI. A NVI é uma tradução maravilhosa. Eu gosto bastante dela. Mas essa minha aqui, ela me força a pesquisar. Então eu gosto dela também. A gente começa a ler, aí vai atrás do porquê que tá daquela forma, né? Então, lembra que a gente leu ontem? Oi, Denise, tudo bem? A Rose, a paz, Rose. Paz do Senhor seja sobre nós, né? Nós lemos lá em Osés que fazia uma referência a isso que Isaías estava falando ali, né? Do povo que seria alcançado, que somos nós. Nós somos os queridinhos do Senhor também. E ali ele falava, deixa eu pegar meu óculos, vou achar ele aqui. Aí ele diz ali, né? Dispôs no 20, no 20, 21, 22 ali que a gente leu. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, né? O favor de Deus ali, como a gente viu ontem, né? E aí ele fala assim: a terra será favorável ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Eu fui ver esse Jezreel, é um vale mesmo, é uma região lá de Israel, ao norte de Israel. Então ele tava dizendo aqui que assim como o favor dele ia vir sobre a terra também ia retornar esse favor, né? Ele falou assim, o favor de Deus seria sobre os céus e os céus derramariam esse favor sobre a terra. A terra seria favorável ao trigo e o trigo ao óleo e estes à cidade. Então toda a região seria abençoada por conta da frutificação daquilo que Deus estava fazendo, da bênção do Senhor sobre a terra. Aí no 23, né? Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Agora, olha na NVI como fica mais simples de entender. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal e ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada, e direi àquele chamado não meu povo, você é o meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. E dentro dessa palavra tem uma referência aqui lá em Romanos 9. E eu quero ler junto com você, porque é bem interessante a gente saber isso, que nós não somos um acaso de Deus, nós somos plano de Deus. Deus separou o povo de Israel para ensinar a doutrina, para se manifestar no meio daquele povo, para que aquele povo alcançasse todas as nações da terra. Aí Jesus falou, eu vim para os meus, mas eles não me receberam. Então, todos aqueles que creem na minha palavra, eu os receberei como filho. Então, por conta da dureza do coração do povo de Israel, por eles não entenderem ali o sacrifício de Jesus, foi também um propósito do Senhor para que eles viessem, para que nós fôssemos alcançados pela graça do Senhor, para que nós viéssemos a conhecer o Senhor por intermédio do que ele fez no meio daquele povo, né? Deixa eu ver lá, Romanos 9, 25. Aqui no livro de Paulo, por isso que eu amo as cartas de Paulo, porque elas explicam o Antigo Testamento. Aquilo que às vezes é confuso para nós, que a gente não consegue entender. Ó, a Denise está falando que linda blusa cinza, porque foi ela que me deu, né? Amei, Denise, muito obrigada. Muito obrigada. Então, as cartas de Paulo, elas explicam
lá atrás o que estava acontecendo no Antigo Testamento. E nesse trecho de Oséias, a tua Bíblia, se você for ver, geralmente tem umas referenciazinhas assim embaixo, aonde tem aquele texto e onde tem uma referência em outro lugar da palavra. Romanos 9, 25. Ele diz assim, acho que eu vou ler até um pouquinho antes aqui, o 23, ó. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias. Olha a analogia que Paulo está fazendo lá do livro de Oséias. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. O Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico e esse novo em grego. Então o grego nós temos herança na nossa língua portuguesa do alfabeto grego, das palavras do dicionário grego lá. Então, a tradução se faz mais fácil a gente entender, né? Então, Paulo e os evangelhos, eles explicam a palavra do que está lá atrás acontecendo. Então, ele falou assim como Oséias disse, olha como já fica bem facinho da gente entender, né? Chamarei povo aquele que não era meu povo. Está falando a respeito de nós. E amada, aquela que não era amada. Nós estávamos alheios a Deus. E no lugar em que se disse, vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Olha só, que passo gigantesco, né? Aqueles que não eram povo de Deus, que não conheciam o Senhor, hoje são chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Aí ele continua ali no 27, ó. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Agora ele já falando lá do que Isaías diz. Ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Né? Somos nós. A salvação vem por intermédio de Jesus Cristo. Então ele diz, aquele povo que Deus escolheu, que ensinou, que se manifestou no meio deles, não reconheceu o Messias. E a salvação vem por intermédio de Jesus. Só que tem uma profecia também que diz que naqueles dias, na vinda de Jesus, os olhos deles seriam abertos, então eles vão reconhecer, eles vão entender isso. E hoje já tem muitos judeus que já se voltaram para o evangelho, são os judeus messiânicos. Eles já entenderam que aquela profecia de Jesus fazia parte de toda a palavra, né? De toda a Torá, como eles chamam, que são os livros da Bíblia ali. E eles estão reconhecendo isso, mas a grande maioria não, né? Então, por conta dessa profecia que Deus mesmo falou, que os olhos do entendimento deles seriam fechados. E isso é muito interessante, porque eles conhecem a Bíblia de capa a capa. A tradução judaica, eles ensinam a Torá, os 5 primeiros livros ali, para as crianças de 5 anos, elas já sabem de cor. Porque eles prezam muito pela palavra, eles estudam muito a palavra. Esses 5 primeiros livros da Bíblia é a lei judaica, é a Constituição, o livro da Constituição Nacional deles. Né? Imagine uma nação cuja Constituição é pautada na palavra de Deus, não tem como não ser próspero sobre a terra. Né? O povo judeu é o povo mais próspero da terra. Então eles entendem muito da palavra e eles não reconhecem Jesus nas escrituras. Eles leem o livro de Isaías. Eu já vi explicações de judeus aqui falando a respeito da vinda de Jesus e daquilo que Isaías fala acerca do Messias, né? Porque é muito claro aquilo que Isaías fala acerca do Messias, mas eles acham uma palavrinha ali para desfalar, né? Aquilo que realmente é, porque se não for o Espírito Santo de Deus, se não for pelo Espírito Santo de Deus, a gente não compreende as Escrituras. A gente pode ler 1,5 milhão de vezes, a gente não compreende. Então, quando você for ler a palavra, peça para que a luz do Espírito Santo venha te dar clareza. Né? O único livro que a gente pode ler na presença do autor, né? Que é com exceção daquele que você mesmo escreveu. Mas a gente consegue entender pelo Espírito Santo de Deus. E o que a palavra fala? Que a partir do momento que você crê, reconhece o sacrifício de Jesus,
que reconhece que Deus enviou o seu Filho ao mundo, o único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a gente, a partir do momento que você crê na palavra das boas novas, alguém veio e te anunciou, falou assim, olha, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Né? Então, a partir do momento que você entende isso, que você crê no teu coração, declara pela tua boca, sim, eu creio. Jesus é o Filho de Deus, eu creio, eu acredito que isso é verdadeiro. Ele é Senhor de senhores, como a palavra fala, ele é o meu Senhor. A hora que você declara isso, a luz vem sobre a tua vida, os nossos olhos são abertos, você começa a enxergar as coisas de uma outra maneira, com os olhos da fé. E o Espírito Santo, a palavra diz que ele habita no nosso espírito e ele nos sela com o selo da promessa, a promessa de uma vida eterna com Deus. E ele vai nos direcionando e vai nos guiando até Deus. Ele vai nos guiando ao conhecimento de Deus, ele vai abrindo os nossos olhos, literalmente, e vai trazendo luz aonde há trevas, porque aquilo que é obscuridade dentro de nós, a gente não enxerga nada. Você no escuro, você não enxerga nada, mas a hora que entra a luz, você começa a olhar os detalhes, começa a perceber coisas que você não via. Então, eles não vão ver o Evangelho de Jesus Cristo nas Escrituras, por conta que o Espírito Santo não está ali, latente ali, porque eles ainda rejeitam a vinda do Messias. Mas Deus nunca desistiu deles, nunca, pelo contrário, o Senhor ama o povo judeu. E na palavra ele diz, ore por Israel, ele fala. Né? Ele dá essa ordenança para nós, ele falou assim, vocês estão conhecendo a mim por conta daquilo que eu fiz lá atrás na vida deles, então ore por Israel, ame esse povo e interceda por eles, porque eles vão passar por aquele tempo da grande tribulação e até a vinda de Jesus, e eles vão reconhecer o Senhor Jesus como Senhor da vida deles. Aí é só juntar uma coisa com outra, né? A palavra fala assim, lá em Colossenses, que a plenitude é Cristo. Então, eles conhecem muito da palavra, totalmente, eles conhecem a letra, eles conhecem tudo da palavra. Mas a plenitude do conhecimento de Deus vem por intermédio de Jesus Cristo, porque pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem os nossos olhos abertos para compreender além daquilo que os nossos olhos estão vendo. É maravilhoso. Eu me lembrei agora de um trecho de Coríntios, eu vou ler, tá aqui pertinho, tá aqui pertinho, não custa nada, né, de dar uma olhadinha. Coríntios 13, faz tempo que eu não leio esse trecho. Coríntios 13. Que fala do amor, você lembra? Esse trecho de Coríntios já é tema de música, né? Então, assim, ó, não foi Renato Russo que escreveu, foi o Paulo, o apóstolo Paulo, né? Tá na Bíblia. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e nem em Camões também, porque ele também copiou daqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha ele falando dele mesmo. E tem um outro trecho que ele fala assim, ninguém fala mais em línguas, em dons e profecias do que eu. Ele falou isso, porque era verdade, era verdade. Deus se manifestou com força através da vida de Paulo, né? Porque Deus tinha um propósito. Ele escreveu a maioria das cartas aqui, né? São 27 cartas que foram escritas no Novo Testamento. Eu não lembro quantos que foi Paulo que escreveu, mas a grande maioria. E porque foi muita manifestação do poder de Deus através da vida dele. E aí ele falou lá daquilo que a gente já até mencionou essas semanas passadas, né? A respeito do espinho na carne. Ele falou assim, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me soberbecesse diante da grandeza daquilo que Deus se manifestou através da minha vida. Então ele mesmo fala aqui, né, que ainda que ele fale em tudo isso, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos a ponto da gente ver todas as coisas das profundezas da grandeza de Deus, e Deus mostra aquilo que Ele quiser, para aquilo que a gente precisa, para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver o amor, eu nada serei. Então aqui ele fala da grandeza do amor, vocês conhecem bem esse trecho, né? Ainda que eu distribuía todos os meus bens aos pobres e ainda entregasse meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor,
de nada disso me aproveitaria. Mas o que eu quero te mostrar é aqui no finalzinho, quando ele fala assim, porque agora, lá no 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Vou ler no 11 para já ficar mais claro. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como um menino, eu pensava como um menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como que em espelho, obscuramente. Então veremos a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele fala que aqui nessa terra, enquanto nós estamos nesse corpo carnal, né? Nós conhecemos a grandeza de Deus em partes. Então Deus vai revelando as partes. Para um ele revela uma parte, para outros ele revela outras partes, né? Uma vez eu tinha uma amiga que ela gostava muito dessas coisas de astrologia, mapa astral e tudo isso e tudo isso. E aí ela começava a me falar aquilo, gente, ela morava perto da minha casa e nós trabalhávamos na região metropolitana de São José. Então eu saía de casa, passava, pegava ela e a gente ia junto. Então a gente andava assim 20 quilômetros conversando, né? E ela ia me falando aquelas coisas lá e eu com a palavra, né? Porque é a minha vida. Eu amo isso. Depois que eu conheci o Evangelho, eu nunca mais larguei dele. Porque tudo que eu preciso eu encontro aqui. Tudo, absolutamente tudo. Então ela começou a falar daquelas coisas, e daí perguntou minha data de nascimento, daí já começou a falar daquelas coisas. E eu via que tinha muito daquelas características ali que batiam com aquilo que eu era mesmo, né? Eu fiquei muito revoltada, né? Com Deus, né? Eu já tive muitas brigas com Deus. Aí, na hora que eu tive a minha oportunidade de parar com ele, falei, Senhor, que história é essa? Então agora quer dizer que nós fomos feitos em série, né? 3 meses nasce gente de um jeito, mas os próximos 3 meses já nasce gente de outro jeito. Aí, nos outros 3 meses, nasce mais uma série de pessoas, né? O senhor falou que a gente é único. Como é que pode essa situação? Que história que é essa? e aí eu fiquei muito indignada com aquilo, sabe? E aí o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Ele falou assim, ainda que nascesse várias pessoas, né? Não me lembro como foi a palavra exatamente como Deus me falou assim, né? Ainda que nascesse 2 pessoas ali que seja no mesmo dia que você nasceu, no mesmo horário que você nasceu, tivesse na mesma região que você nasceu e tivesse o teu mesmo nome, ainda assim ela seria diferente de você, né? Aí que eu vi assim o quanto nós fomos feitos únicos diante do Senhor, o quanto nós temos o nosso valor único diante do Senhor. Você é único, você é única, não existe na Terra outra digital igual a sua, não existe. Deus não nos fez em séries, né? Aí quando eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, mas e como que pode toda essa coincidência, né? Aí o Senhor falou, isso tudo são partes da verdade. Isso é uma parte da verdade. Então a gente não pode dizer, aquilo é a verdade. Segue por aqui porque isso aqui é o certo, né? Segue por aqui porque aquele ali é o certo, né? São partes da verdade, porque a grandeza de Deus é muito maior do que o nosso entendimento. Nós não conhecemos a profundidade da grandeza de Deus, como Paulo está falando aqui, porque agora a gente vê como que por um espelho, né? Quando você olha no espelho, você só vê refletido aquilo que está diante de você. Você não consegue ver o que está lá na esquina, né? Nem o que está lá atrás, nem o que está na outra peça. Você só vê aquilo que está diante de você. Ali você consegue ver os detalhes, mas só enquanto você está ali na frente do espelho. A hora que você sai da frente do espelho, você já não lembra dos detalhes mais, né? Porque é um reflexo para aquele momento, para aquilo que você está vivendo, né? Então a palavra de Deus, ela abre a luz do nosso entendimento para o nosso dia de hoje. Se a gente fosse armazenar tudo, absolutamente tudo, a gente não ia nem conseguir viver, porque é grande demais. Deus é ilimitado, não tem como ele caber dentro de uma mente limitada, como é a nossa, né? E então ele diz ali,
porque vemos como um espelho obscuramente, não representa exatamente a realidade. Então, veremos face a face quando a gente estiver com Deus, quando Ele nos levar para aquela vida eterna com Ele. Agora, eu conheço em parte. Lembra que tudo que Ele falou, assim, de tudo que Ele conhecia, Ele falou, eu conheço em parte. Então, conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O maior deles. Quando a gente anda em amor, a gente está mais próximo daquela verdade de Deus, mais próximo da grandeza daquilo que Deus é, como João falou lá nas cartas dele também, né? Porque Deus é amor, porque Deus é amor. Quando a gente se aproxima dessa linha do amor e faz as coisas em amor, com a motivação certa, né? A gente se aproxima mais da natureza de Deus e Ele vai revelando porções daquilo que Ele é, da grandeza dele, à medida que Ele vai abrindo a luz dos nossos entendimentos. Então, tudo que a gente precisa saber, não é a letra, a palavra fala assim que a letra mata, né? Se a gente for olhar literalmente só a letra daquilo que está aqui, ela não traz vida para nós, ela traz morte, porque te leva a outros níveis daquilo que não é a realidade de Deus, né? Leva até a própria vaidade, a pessoa achar que já sabe tudo porque conhece a letra, quando o que Deus quer falar dentro de cada palavra é muito acima do que a letra está dizendo, né? Eu leio aqui com você toda manhã, né? Um trechinho, a gente lê um pedacinho ali, e Deus vai trazendo ao nosso coração tantas coisas, né? Eu gosto demais quando vocês comentam aí, nem sempre eu dá tempo da gente ver, mas eu gosto demais porque como que Deus está falando ao teu coração diante daquilo que a gente está lendo? Porque para mim, Ele vai trazer à luz do entendimento aquilo que é verdade para mim, aquilo que está dentro de mim é o que Deus vai trazer como clareza daquilo que Ele está explicando. E para você, com certeza, Deus vai trazer outro entendimento, né? Por exemplo, eu trabalhei durante 11 anos na companhia de saneamento do Paraná, na Sanepar. E a minha vida era ir para as barragens, era as estações de tratamento de água, os laboratórios lá de análise de água. Então, por muito tempo, Deus me falava na palavra com aquela realidade que eu vivia, porque era a forma como eu entendia. Então, quando eu queria entender do Senhor o que era o Espírito Santo, falei, como que essa força que opera através de nós, como tem uma palavra que me intriga muito nas cartas de Paulo, que ele fala assim, que Deus como é? Que ele fala assim, que Deus opera abundantemente além, ele é uma palavra assim redundante, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Deus opera abundantemente além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aí fica aquele pedacinho assim, segundo o poder de que nós opera. Então, Deus, ele é ilimitado, mas ele só vai agir segundo aquilo que você crê. Segundo o poder dele vai ser grande se você crer grande. Aí Deus vai agir com grandeza através da tua vida, porque nós limitamos o poder de Deus. E eu lembro que na época o Senhor me mostrou a barragem, né? A barragem lá do Piraquara, uma barragem que eu conhecia bem. Ele falou assim, ó, o Espírito Santo, aquela acúmulo de água ali é a barragem, infinito, tem muita água do lado de cá, represada. A mente humana é a comporta, é o vertedor. Então, a gente que regula a altura do vertedor, quando está tendo muita chuva, a gente abre mais o vertedor para passar mais água para frente, né? Para manter uma vazão boa no rio lá para frente. Então, é a gente que controla. A barragem não é natural ali, é controlado. Então, ele falou assim, a nossa mente é como aquela comporta lá. Você abre para passar o Espírito Santo, que é aquela água represada, aquele poder, aquela imensidão, a abundância que está ali, ele vai verter o tanto que você abrir
te comporta. Ele vai fluir através de você o tanto que você deixar, né? E é assim. Então, quanto mais a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor, mais a gente deixa passar, mais a gente deixa fluir, sem que a gente tenha necessidade de entender, porque a nossa mente é desse jeito, né? Traíra, né? Ela só deixa passar aquilo que a gente compreende. Ai, eu não entendi isso aí. Ai, não é possível isso aí acontecer, né? Aí a gente vai bloqueando a gente, Deus. O pastor Pio Carvalho, lá da Aba, que eu amo tanto, né? Já falo muito dele aqui, porque eu aprendi muito naquela igreja. E ele fala assim, que o dia que você estiver entendendo Deus, troque de Deus, porque você está servindo Deus errado. Eu gosto demais dessa frase dele, porque é verdade. A gente nunca vai entender Deus com a limitação da nossa alma, da nossa mente. Não tem como entender Deus. Deus é infinito, a grandeza dele é muito maior do que o nosso entendimento. Nós só conhecemos ele em partes, né? Então confia, só isso que ele pede. Olha, confia. Tudo aquilo que a gente está falando aqui, está lendo nesse Isaías 48, ele reflete a isso, falando pro povo assim, olha, não fui eu que fiz isso lá, lembra? Não fui eu que fico profetizando antes das coisas acontecerem, para que quando acontecer vocês saberem que é eu que estou aqui no meio de vocês. Então acredite, eu sou Deus e não há nenhum outro igual a mim, não tem, não é estátua, não é escultura, como ele fala aqui. Não tem outro Deus igual a mim. Não tem. Ele tem que ficar repetindo aquilo, porque a nossa mente é uma represa, né? Então, quanto mais a gente cresce no conhecimento e na fé, né? Conhecer na graça, que é esse favor de Deus, a presença de Deus, e na palavra dele, mais a gente deixa abrir, mais a gente vai abrindo aquela comporta, mais a gente vai deixando Deus fluir, mais a gente vai deixando ele fazer, ainda que a gente não compreenda. Aqui em Isaías 55 tem esse trecho tão lindo, nós ainda vamos chegar lá e falta bem pouco, que ele fala assim, né, porque assim, no 9, 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, pare de tentar entender Deus, né? Simplesmente se abandona nele, deleita-se no Senhor, como Davi escreveu, deleita-se no Senhor. Deleitar, descansar com prazer, com alegria, né? É mais do que descansar com o Senhor, é descansar com alegria. Então deleita-se no Senhor e Ele realizará todo o desejo do teu coração, assim que a palavra diz. Quando a gente entender que Deus nos ama, Ele fala o tempo todo, Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama. Quando a gente entender isso, que Ele nos ama, e que Ele, como Ele fala lá, né, que ainda que uma mãe se esqueça do filho, coisa que é difícil de acontecer, eu jamais me esquecerei de vós, Ele fala. Deus cuida de nós muito mais do que aquilo que a gente conhece como amor aqui nessa terra. Ele cuida de nós, Ele zela por nós, Ele se interessa por nós, como Ele falou, é meu interesse que vocês sejam abençoados, que vocês sejam felizes em tudo aquilo que vocês fizerem. A palavra abençoado quer dizer liberado para prosperar, liberado, livre, não tem nada que te amarre, não tem nada que te impeça. É isso que a palavra de Deus faz, ela vai nos limpando, nos purificando, para que a gente seja verdadeiramente livre. Se o Senhor me libertar, verdadeiramente serei livre. Lembra desse versículo? Se o Senhor me libertar, se Ele me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Livre para prosperar, livre para ser abençoado, né? A palavra diz, abençoado. Amém? Amém, né, Maria? Amém. Eu acho que já deve ser 9 horas da manhã, é isso? Eu tô falando bastante. E nem li nada do trecho de Isaías. Mas eu vi lá, porque eu fiz uma colinha ontem, né? Que eu marquei lá no vídeo da live de ontem, que nós lemos até o 15. Então amanhã a gente continua no 16, porque eu creio que hoje Deus já trouxe a mensagem para nós, né? Que a graça e o favor dele esteja com a gente todos os dias, que a gente possa crescer nisso todos os dias. Que a nossa casinha seja edificada sobre a rocha e não sobre a areia, né? Para que nenhum vento nos abale, para que a gente permaneça firme no momento da tribulação, da dificuldade, crendo que Deus nos ama e o melhor Ele tem para nós. Deus tem o melhor para nós. Amém? Beijo, Simone. Beijo. Jaque, tudo de bom para vocês.
uma ótima terça-feira, né? E até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo às 6h16.